que você fala de ourique? Ourique? Desculpa, eu tô com gripe, tá, pessoal? Eu também. Então, foi normal. Ourique. Bom, Ourique foi o mito fundador da nação portuguesa, né? Essa é uma tradição que é parte da história do Brasil, que o Brasil foi descoberto por Portugal, na época do rei Dom Manuel, primeiro rei do Brasil, diga-se de passagem, né? Dom Manuel I. Então, lá atrás, em 1139, acontece uma batalha entre o infante vindo do condado portucalense, Dom Afonso Henriques, e um exército bastante reduzido contra um exército enorme liderado por 5 reis mouros. Nós vivíamos o contexto da recuperação, da reconquista da Península Ibérica. Essa é uma história que muito me interessa. Eu não sei se é verdade, né? Mas, segundo meu pai me falou uma vez, minha família veio da Galícia, meus avós vieram da Galícia, né? Então, que nós tínhamos um parentesco com o rei das Astúrias, o Pelasgo, que foi o último rei da resistência Peláio foi o primeiro rei da resistência, da reconquista. Foi o único que não foi conquistado. Ele teve uma guerra lá, uma batalha que foi estilo do filme 300. Eles se esconderam na Covadonga. Isso. A Covadonga 722, a resistência, ele resistiu lá na Covadonga e iniciou a reconquista em 722, na Astúrias. E foi ali que travou, né, a expansão. Foi, dos mouros. E ali começou a guerra mais longeva da história, que é a Guerra da Reconquista, que só terminou em 1492. Exatamente. E você é parente do André? Segundo meu pai disse, né? Não sei se eu nunca comprovei isso, tá? É um parentesco muito nobre. Seria interessante, né? Seria. Mas eu tenho parentesco, sim, com o Barão do Rio Branco, Visconde de Ouro Preto, né? Isso eu tenho. Isso é comprovado. E da Galícia, meu pai tem sobrenome Monteagudo, e lá tem a ilha de Monteagudo, que era uma família da Galícia. Mas isso tudo eu só fui descobrir depois. Eu não estou fazendo isso porque eu descobri isso e resolvi fazer. Eu comecei a pesquisar esse assunto, isso é algo que me chamou mesmo, inconscientemente, e depois eu, por curiosidade, acabei descobrindo que eu tinha uma conexão com essas coisas. E aí o interesse aumentou maior. E o detalhe que eu descobri agora recentemente, que o meu sobrenome, Pichel, ele vem lá da região da Normandia, os mais antigos, e da região e antes disso, os primeiros são da Bretanha. E eu sempre gostei muito do ciclo do Graal, gostei muito das lendas do Rei Arthur, né? Então, enfim, são coisas que a gente acaba se identificando e busca, né, descobrir, e acaba encontrando um sentido maior para aquilo que a gente está fazendo. Mas, enfim, então, voltando ao tema, o José Bonifácio foi o grande artífice, o grande arquiteto, digamos assim. Fala um pouco do racha que a sociedade secreta estava lá em Portugal entre a azul e a vermelha. Então, havia essa disputa, né? Uma delas queria... a vermelha queria a república, basicamente, queria colocar uma república sem reis, né? E a azul queria fazer uma revolução, mas manter uma monarquia, só que com o seu rei, né? O que não tem sentido algum, na verdade. Porque a monarquia sempre teve uma sucessão legítima. A monarquia é tradição. Então, a gente falou, por exemplo, de Ourique. Ourique foi a batalha que fundou Portugal. Segundo esse mito, é o próprio Cristo que aparece e unge Dom Afonso Henriques como primeiro rei de Portugal, fundando assim uma dinastia. E aí entra a tradição. Isso é Graal. Isso é tradição. Quando a gente fala dessa intervenção divina sobre a terra, como aconteceu com Moisés no Antigo Testamento, como aconteceu com a vinda do Filho de Deus na terra, Cristo, como aconteceu em outras situações, segundo a lenda do Rei Arturo, né, que a gente não tem como comprovar,
Mas, como aconteceu com Godofredo de Bulhões, quando acendeu a chama sagrada, o fogo sagrado, e ele foi escolhido guardião de Jerusalém, o rei, título que ele negou. Inclusive, ele era parente de Dom Afonso Henriques, né? Eles eram da Borgonha, exatamente. Então, Era da Borgonha. isso é a tradição. É quando há uma escolha divina de cima para baixo para que certos personagens conduzam certos eventos históricos segundo a ordem transcendente, que é uma ordem de cima para baixo. É uma ordem que vem do sagrado para a Então nossa você condição. defende que então 1822 foi uma ruptura. Eu acredito que foi uma ruptura. E essa sociedade secreta azul, que acabou vencendo no Brasil, colocou um falso rei. Poderia ser assim ou não? Você não tem essa Dom visão? Pedro I, na verdade, ele não é que Ele não era um falso, ele era da descendência. ele era o sucessor do Sucessor Dom João de VI. sangue de Dom João João VI. VI. Nós não podemos dizer que ele era um falso rei, não. Só que ele não era imperador, né? E o Brasil não era império. O Brasil era reino. Então eles mudaram o regime. Esse é o ponto. Quebrou-se aquilo que sustentava a tradição, que era o elo, o trono e o altar. Eles ainda conservaram por um tempo. Só que naquele ponto, já não era mais a igreja quem estava vinculada ao governo, e sim as ordens discretas que foram criando condecorações, se apropriando de títulos semelhantes, por exemplo, da Ordem de Cristo. Eles criavam um nome parecido e davam uma medalha para o cara, né? O próprio José Bonifácio, ele criou uma ordem, me fugiu o nome agora. Apostolado, né? Isso, O apostolado. isso. E Criou o apostolado justamente para fazer uma contraposição ao Gonçalves Ledo lá. isso, e bem parecidinha com a Ordem de Cristo, onde ele dava uma medalhinha lá, a pessoa participava. Então, sempre isso que eu falo, que essas sociedades discretas, eles trabalham com símbolos. Eles se apropriam dos símbolos para dar uma ideia de autoridade. É uma autoridade que na verdade não tem. É uma autoridade usurpada. Então, é interessante, porque Dom Pedro I ele aparece naquele evento, todo pomposo, né? O grito do Ipiranga, independência ou morte. Algo assim, onde ele é retratado de forma heróica. Né? Depois você tem aquela imagem dele abdicando do trono, né, por pressão dos liberais. Tem um retrato, tem a pintura, né, onde ele está desistindo da sua posição e decidido a voltar para Portugal, voltar para a Europa. E ele é retratado assim, desculpa a expressão, mas com uma cara de bunda. Olhando a forma como ele é retratado, assim, é vergonhosa. E é o nosso grande herói da independência. Claro, a independência ela teve seus valores, teve seu ponto positivo, né? Pelo fato de ter sido a sociedade discreta de grau azul e não a vermelha quem prevaleceu, o Brasil hoje continua sendo o Brasil. Então, manteve a unidade nacional. Mudou tudo. Nos tornamos cada vez mais centralizadores, enfim, um país atrasado, criamos dívidas externas com a Inglaterra, nos tornamos submissos a esse poderio internacional, esse poderio financeiro internacional oriundo da Inglaterra, na época. O país mudou totalmente. Se tornou de uma potência que era a maior potência do mundo e a sede do maior império da Terra, que era Portugal. Nós éramos a sede a essa altura. A Espanha era maior, né, que Portugal. A Espanha ela cresceu posteriormente, mas em termos territoriais, se você pegar o território do Brasil inteiro, mais o território marítimo, que Portugal dominava, porque quem dominava os mares era Portugal, cortando o sul da África,
boa parte da Ásia. Além de Angola, Moçambique, você tinha Macau, você tinha Goa, na Índia. Timor, né? Timor. Então você tinha um território, fora o território do Brasil, por causa do território do Brasil, que acabava sendo o maior império da Terra, né? Por um período, Portugal foi o maior império da Terra. Apesar que a Espanha também foi extremamente Depois importante. a Espanha acabou passando, acabou englobando Portugal, né? Conta um pouco da restauração lá de Dom João IV. Então, tem dois pontos principais que as pessoas precisam conhecer sobre a tradição. O primeiro é o Milagre de Eurique, que é a fundação de Portugal. Recomendo que pesquisem, né? Porque esse é um ponto transcendente onde Portugal surge com uma missão divina, segundo todos os portugueses acreditavam. Se é verdade ou não é outra história, mas eu recomendo que leiam o Juramento Pelo menos de Eurique. até o século XIX, todos os portugueses acreditavam. Depois aí veio uma onda liberal, Que daí começou a querer colocar isso como uma coisa de descrédito, os historiadores começaram a rever, a literatura fez um desastre em Portugal. No Brasil também. No Idem, mesma coisa. Logo, o século XIX derrubou tudo no mundo inteiro. E aí, no começo do século XX, os portugueses começaram a desacreditar. E hoje em dia, eu acho que boa parte não acredita em nada, né? Agora, naquela época, enfim, o que mantinha Portugal unido era essa crença, né? Era esse propósito. E todo o mito que vai surgir depois, o mito do Quinto Império, toda a influência que teve o Abade Calabres, Joaquim de Fiore. Eu não gosto dessa figura, mas é outra história. Bom, agora no Dom João IV, o Portugal ficou dominado pela Espanha, e aí ele era Duque de Bragança, né? Exatamente, era o Ducado de Bragança. Após a morte de Dom Sebastião, ou o desaparecimento, eu creio no desaparecimento. Eu creio na morte, né? Ele vai estar vivo andando por aí. Porque tem uma linha, né? Do lado dos que creem no desaparecimento, a gente tinha Ariano Suassuna, por exemplo. Grande figura, Ariano Suassuna. E então existem motivos ali para se crer que o Dom Sebastião ele depois voltou e não quis assumir o trono, né? Mas, independente se ele morreu ou desapareceu, esse não é o ponto. Após esse evento da Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, a gente vai ter o seu tio assumindo, que era um cardeal, e logo em seguida a unificação ibérica, ou seja, a Espanha toma Portugal. E diz agora Portugal faz parte da Espanha. Enfraquecido que estava, né, Portugal, depois dessa batalha, onde o rei Filipe, que era primo de Dom Sebastião, disse que ia mandar tropas para ajudar no Marrocos a recuperar umas praças, né? Praças portuguesas, e não mandou, né? Então, há ainda essa questão dele ter sido traído pelo Filipe de Castela. E também tem a questão que dizem que também envolveu dinheiro nas cortes de portugueses, quando aclamaram o Filipe II, diz que também correu, né? Você ouviu essa história? Tem uma versão que diz que correu dinheiro lá, correram umas... com certeza, isso com certeza deve ter corrido muito dinheiro, né? Aí, então a gente tem esse período de 1580 a 1640, então, aproximadamente, a gente vive o período da União Ibérica. Aí há uma grande mudança também no direcionamento do Brasil. O Brasil era parte de Portugal, né? Era um território ultramarino. Então, até que em 1640, só que português é um povo bruto, né? Um povo que luta, né? Difícil. O povo na época era valente, né? Exatamente. Então não é um povo fácil de se dominar. Minha descendência é espanhola. Então, assim, eu tô aqui, só é galega, né, mãe? Então é pior ainda, né? Mas, enfim, eu teria até motivos aqui para, se fosse em termos familiares, cresci indo na sociedade espanhola, para defender a Espanha. Defender a Espanha. Nesse ponto.
Mas eu estou tentando ser imparcial como alguém que analisa a história deve ser, né? Diferente do que a gente tem hoje, enfim, nos Macs da vida. E não me refiro ao McDonald's, né? Agora, Mac MEC, né? Então, a gente teve, em 1640, o Duque de Bragança lidera a reconquista da independência de Portugal, a restauração da independência de Portugal. Ali, ele vai fazer um juramento bem interessante, né? Que ele é o primeiro, ele acaba sendo aclamado o primeiro monarca de Bragança. E ele dá início àquela que fica conhecida como a dinastia dos reis sem coroa, ou o interregno identitário nacional. Por quê? Antes de Espanha dominar Portugal, quem governava era Avís. Era a segunda dinastia, era a Casa de Avís, né? A Casa de Avís foi quem fez os descobrimentos, foi quem estava no governo. Começou com Dom João I, né? João I. Pai do Henrique o Navegador e tal. Isso, Dom Henrique. A gente teve todos os descobrimentos, a Ordem de Cristo se fortalecendo. A Ordem de Avís é a ordem provavelmente a mais antiga de Portugal. E por isso que vai das ordens de cavalaria, né? Então, a Ordem de Cristo vai surgir já totalmente amparada, digamos assim, por esse grupo. E quando a Avís assume o poder, não foi dando um golpe na dinastia, na primeira dinastia, na dinastia de Borgonha. Não foi porque Dom Fernando, que era o último monarca de Borgonha, fez muita besteira. Fez muita burrada. E o cara era totalmente dissoluto. Veja, ele está liderando um reino que, em tese, teria sido fundado como um projeto divino para cumprir um propósito transcendente. Quando você está nessa posição, é como Israel no Antigo Testamento. Você não pode fazer besteira. Você não pode. Israel, só pegar o Antigo Testamento da Bíblia. Israel, quando fazia alguma coisa errada, Deus punia. Quando voltava às paz, aí qual que era a punição? A perda do poder secular. Ou o rei caía, ou o povo era subjugado. Então, eu vejo isso, assim, eu faço essa leitura dessa lógica transcendente, transfiro ela e entendo dessa forma. Então, quando a Avís assume, ele está cumprindo aquele propósito que foi... Houve uma profecia em Ourique, 1139, profecia de que haveriam 17 reis dentro daquela profecia que fariam cumprir um propósito, ele mais 16, né, Dom Afonso Henriques mais 16, que fariam cumprir o propósito de levar o evangelho às terras distantes. Então, o propósito de Portugal nasce com isso. E todo português acreditava nisso. Essa que é a questão. E as navegações foram feitas por causa disso. E assim, eu não me considero um cristão fanático, entendeu? Eu estou fazendo uma análise puramente factual daquilo que se acreditava, daquele que era o pensamento tradicional. Eu acho que a gente precisa partir, mesmo que a gente parta de um ponto zero, assim, a pessoa que não tem fé, o cara que é ateu, o cara que... Não interessa, a gente precisa partir do zero e agir com honestidade para tentar entender a tradição. E mesmo que a pessoa não acredite em nada, ou não seja parte de nenhuma religião, é isso que eles acreditavam. Sim, isso é inegável, é irrefutável. E existe um juramento. Documento e tanto. Tem o juramento de Eurique, inclusive, que é do século XIV, que é o mais antigo que se tem, né, escrito, que é escrito pelo próprio Dom Afonso Henriques, contando a visão que ele teve, depois o sonho que ele teve, depois a visão durante a batalha e as profecias que foram feitas. Lembrando que a descoberta do Brasil e da Alemanha foi depois dessa visão. Então a descoberta do Brasil de Oceano Histórico confirmam essa visão e essa tradição. Exatamente. Portugal... Porque uma coisa não, Portugal descobriu um monte de território e publica uma visão que alguém teve. Não, a coisa não é assim. Primeiro houve a visão, houve a tradição dessa visão e ela se cumpriu na história de Portugal. Depois os templários foram perseguidos na França
E Portugal surge com uma enorme frota marítima, funda a Ordem de Cristo, que é a única e legítima sucessora da Ordem do Tempo, e cumpre o propósito. Quer dizer, são coisas assim que não tem... Esse livro fala um pouco dessa fase ou não? Ele trata de outro tema? Esse livro aqui, esse aqui é o volume 1, né, o tomo 1, na verdade, da monarquia lusitana. Ele vai falar da história da monarquia lusitana, basicamente. História de Portugal. Mas ele fala bastante da Ordem de Cristo? Fala. Vai falar da Ordem de Cristo, Frei Bernardo de Brito, né? Deixa eu pegar o... Qual que foi o ano que ele foi escrito mesmo? 1560 e alguma coisa, eu acho. Então ele vai tratar toda a questão da coroa, vai passar sobre... Aqui, ó. Padre Paulo, 1615. O Santo Pá confirmou 1615. Ele vai contar muito sobre a Ordem Cisterciense, sua influência em Portugal, Ordem de Cristo. O que fala muito sobre a Ordem de Cristo, na verdade, é esse outro livro aqui, ó. Esses dois, né? A Ordem de Cristo e o Brasil, tá? Título de Ferreira. Esse aqui é um livro de dificílima leitura. Mas porque é aquele português muito antigo. Muito antigo. E assim, é um livro que ele vai tratar muito do aspecto transcendente, milagres que aconteceram na época. Existiam batalhas que Portugal travava, onde havia relatos de que anjos eram vistos e eram batalhas milagrosas. A reconquista de Lisboa, inclusive não foi em Lisboa, não, foi lá embaixo, lá de Sacavém, né? Que o Buzai Zaide se converteu, o prefeito da cidade de Moura, é o sul de Lisboa, e aí quando os portugueses reconquistam, o Buzai Zaide, que era o líder mouro, ficou impressionado com a conquista, porque ele viu esses milagres e ele se converteu, se tornou um monge. E isso aconteceu muito com os bárbaros também, né? Bárbaros, na verdade, quer dizer não gregos, né? Não quer dizer que eram... Não, sim, bárbaro é um termo que os gregos chamavam. Todo mundo era bárbaro, não grego. Mas os bárbaros se converteram dessa forma. Não foi assinar milagres, Eles já tinham dominado militarmente as regiões da Europa. Eles não tinham por que se converter. Então são coisas que realmente, se a gente não superar essa visão materialista que advém, primeiramente, do iluminismo, segundo, da evolução da filosofia e até Marx, né, e de sociologia. Não pode falar. Não, tá. A gente não vai conseguir entender que existe uma rota transcendente no mundo, né? E você me pediu para falar sobre eu tinha te cortado. Então, sobre a Ordem de Cristo. A Ordem de... Não, mas era outra coisa. Agora, bom, a Ordem de Cristo, então, era a antiga Ordem Templária, né? Isso. No templo, ele foi convertida em Ordem de Cristo por Dom Diniz. Isso, perfeito. Então, os templários são perseguidos, a Ordem teve aquela perseguição política do Filipe o Belo, assim, né? É suprimida, né? Só que isso acontece na França. A Espanha não segue essa diretriz, a Inglaterra não segue. Então é só a França. Depois a gente teve, evidentemente, por muito tempo discutiu-se se os templários eram realmente hereges, como eles foram acusados de ser, né? Pelo Papa Clemente V, pela igreja da época, pelo clero, a mando do rei Filipe o Belo, que estava louco para botar a mão nos bens, né, dos templários. Só que recentemente foi encontrado o manuscrito de Chinon, onde aparece, de 1308, nos arquivos do Vaticano, né? Onde a gente tem o próprio Papa que condenou os templários, falando da inocência dos templários, que eles na verdade eram inocentes, que ele não teve como fazer, que ele foi muito pressionado politicamente e realmente ele acabou tendo que condenar os templários. Então, eu acho que isso é um aspecto bem relevante, né, que precisa ainda ser reconhecido ainda pela Igreja, né, assim como muitas coisas são reconhecidas depois. Eu acredito que a Igreja Católica ainda vai reconhecer isso.
assim como reconheceu o milagre, como a gente estava falando do juramento de 1640, da restauração de Portugal. Então, aquele lá Imaculada Conceição. Então, aquele lá o juramento foi aprovado pelo Papa, né? Então. Quando o Dom João IV, em Évora, que fez o juramento, colocou Nossa Senhora como rainha de Portugal. Né? E do Brasil, né? E do Brasil, todos os territórios. E aí, então, por isso que é o rei sem coroa, porque ele é sempre representado com a coroa do lado. Era o período do interregno identitário nacional. Aí tem um detalhe bem importante. Ele lança uma maldição sobre os primogênitos da sua linhagem que não restituíssem, que não cumprissem aquele projeto divino do qual Portugal fazia parte. Então, há todo um debate quanto a isso. Eu vi uma outra versão, né? Que ele teve uma disputa com um frade, que agora me fugiu o nome, e aí o frade que amaldiçoou ele. Eu não acredito nessa outra versão. Eu acho, assim, não tem evidências disso. Agora, o juramento da Imaculada Conceição está escrito. Todo mundo lê. E realmente os primogênitos da Casa de Bragança... Não vigorou nenhum, né? Todos morrem. Todos morreram. Então, a verdade é que a impressão que dá é que o Dom João IV foi um homem íntegro, justo, aclamado pelo povo, só que em algum momento seus descendentes não quiseram largar o osso, né, e fazer... Porque assim, por mais que Dom Sebastião da Casa de Avis não tenha tido filhos, que ele era casto, né, morreu casto, existe uma sucessão, uma linha de sucessão. Não tem que ser o filho. Tem que ter um primo, existem outras pessoas da linha de sucessão. Então, a gente teve toda uma perseguição aos Távora, né? Portugal, que era outro ducado muito importante. Tinha já no tempo do Pombal, né? Isso. Então, isso mais para frente. Então, essa que é a impressão que dá. O que ficou, assim, mais ou menos nas entrelinhas, até porque essa casa especificamente acabou, até hoje, ficando muito vinculada, parte dela, pelo menos não toda, parte dela, às sociedades discretas aí, né? Enquanto uma outra ala dessa mesma casa é católica. Então a gente tem essa questão, como sempre foi, na verdade, desde a época do Dom Pedro II, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.